Javier Milei, considerado ultradireita na Argentina, vence o segundo turno com as eleições ali bem apertadas. A Argentina é essa que viu os últimos 12 meses da sua economia com aproximadamente 140% de inflação e com uma taxa de juros de 133% para tentar controlar essa inflação também altíssima. Desvalorização da moeda é essa, inclusive, que fez com que o câmbio paralelo, já que o câmbio argentino, que é controlado pelo Estado, tem um câmbio paralelo, foi de 1.000 pesos para $1 aproximadamente. Tudo isso encaminhando para um povo que está revoltado e que quer uma mudança política de governo, mas que ainda assim, no primeiro turno, o candidato preferido foi Sérgio Massa, que inclusive é o ministro da Economia atualmente na Argentina. Peronista esse que surpreendeu, já que Javier Milei era o candidato preferido aqui das pesquisas. E hoje, 3 semanas depois, eu tô gravando o vídeo hoje no dia 19/11, que foi o dia das eleições argentinas, temos a oficialização de que Javier Milei se tornou o novo presidente argentino. Já tem um vídeo há alguns meses atrás sobre como a Argentina chegou no patamar que chegou atualmente. Mas fica a pergunta, como que o Sérgio Massa, diante dessa crise econômica, que inclusive pegou a economia argentina com 40% de inflação e está entregando agora com 140%, o que vimos no primeiro turno foi o atual ministro da Economia e candidato peronista do partido União pela Pátria surpreender o outro candidato extremamente polêmico, Javier Milei, do partido Libertário Avança. Mas agora a gente no segundo turno vê um resultado completamente oposto disso. Javier Milei ganha as eleições com 55,75% dos votos. E eu corri para fazer o vídeo para vocês, é por isso que não tá 100% das urnas aqui apuradas. Mas o resultado já é oficial. Na Argentina, o sistema eleitoral é um pouco diferente do Brasil, não é 50% mais um para ganhar aqui no primeiro turno, mas tinha muitas pessoas extremamente otimistas aqui com o resultado das eleições sendo no primeiro turno Javier Milei. Resultado esse que só veio agora no segundo turno. Até o próprio Milei chegou a falar que ele não acredita no sistema eleitoral argentino. Então aconteceu algo parecido com o que tivemos no Brasil nas últimas eleições presidenciais. Mas se a gente pegar realmente o resultado esperado das eleições argentinas pelas pesquisas, era o resultado ser a favor de Milei. E mesmo depois desses resultados e pesquisas lá em agosto e setembro, a economia argentina não caiu como foi esperado. Ela inclusive teve uma valorização de 15 pontos percentuais das taxas de juros para tentar controlar mais forte aqui a inflação. Isso como uma tentativa de valorização do peso frente ao dólar, inclusive. Mas mesmo assim, o que foi visto nas pesquisas depois foi aqui um empate do Sérgio Massa frente ao Milei. Assim como o editor tá pondo para vocês aqui na tela. Tá, mas o que o Massa fez para crescer aqui na reta final do primeiro e segundo turno? Tá, mas o que o Massa fez para ter o crescimento que ele teve no primeiro turno e como que o Milei não ganhou no primeiro turno e ganhou somente agora? Olhando primeiro para o novo presidente Milei, é um candidato extremamente polêmico. Algo que se compare até ao Bolsonaro aqui no Brasil, um sentido de amor e ódio, onde muitos gostam dele ou simplesmente odeiam. Então, assim como nas nossas últimas eleições, muitas pessoas votaram no Lula, não por gostar do Lula, mas sim por odiar o Bolsonaro, lá na Argentina algo similar pode ter acontecido no primeiro turno, ainda mais por ser um país controlado pela esquerda há muitas décadas. Milei é conhecido como ter o objetivo de diminuir o Estado, inclusive de acabar com a educação pública. Mas daí temos do outro lado o Sérgio Massa, que quer continuar com a mesma situação econômica e que claramente não é positivo na visão de muita gente pelos dados e estatísticas que eu mostrei no início do vídeo. Tá, Pedro, isso faz sentido, mas e o Massa? A economia argentina ela vem se arrastando e cada vez pior. E Milei vem com uma proposta de dolarizar a economia, mas o que realmente deu popularidade pro Massa na reta final do primeiro turno foi o famoso populismo. O que costuma acontecer, na verdade, para os dois lados. Isso é o jogo político. Aqueles que estão no poder buscam realizar projetos agora para angariar votos. E é por isso a importância de um banco central independente, como temos no Brasil. Empresas que tendem a sofrer com decisões políticas, muitas empresas de energia, saneamento e bancos no Brasil, por exemplo, tendem a sofrer com medidas populistas dentro de certos governos. Massa diminuiu os impostos, zerou o imposto de renda, distribuiu um monte de auxílio e colocou até uma placa com os preços da passagem de metrô de acordo com cada candidato. E esse crescimento da máquina pública normalmente acontece perto das eleições, principalmente quando a gente tem candidatos tão extremos e fortes dessa forma. Um falando que quer um estado menor e o outro falando que quer que continue igual, mas dando mais coisas gratuitas. E como alguém tem que pagar esses benefícios gratuitos, a conta tem que cair no bolso de alguém, que no caso são os projetos para colocar a conta nos ricos. O que geralmente não acontece, já que os ricos pegam o dinheiro deles e mandam para outro lugar. E esse outro lugar foi o Uruguai, nosso outro vizinho, que inclusive deu vantagens para quem fizesse essa troca de moeda aqui. Então
apesar dessa técnica populista funcionar, ela não funcionou agora no segundo turno. E agora, lembrem que o presidente não muda absolutamente nada sozinho. É necessário ver o apoio que ele tem, a composição do Congresso, e por ser uma crise que vem de décadas, é algo muito complicado que não muda da noite pro dia. Mas claro, sempre torcendo para dar certo, já que a Argentina é um parceiro comercial muito forte do Brasil, e eles tendo uma boa economia significa comprar mais produtos brasileiros, o que beneficia o Brasil com nova entrada de capital. Então eu realmente espero que dê tudo certo nos próximos anos desse novo governo. Mas Pedro, por que você tá fazendo um vídeo especificamente sobre esse resultado eleitoral? Porque a Argentina costuma ser um bom exemplo do futuro do Brasil. A Argentina e até os Estados Unidos é possível ver um pouquinho disso. Ver que eles antecipam algo que pode acontecer no Brasil. Por exemplo, na Argentina tinha o peronismo e a esquerda no poder, e depois veio o Macri, que é direita, centro-direita. Aí no Brasil, na mesma época, a gente tinha a Dilma, em seguida ela tomou o impeachment e veio o Temer por um período curto ali, e em seguida o Bolsonaro. Depois da Argentina sai o Macri e volta à esquerda com o Alberto Fernandes. Aqui no Brasil, 3 anos depois, voltamos com o Lula depois do Bolsonaro. Mesma coisa nos Estados Unidos, saiu o Trump e entrou o Biden. Então é curioso porque faz com que a gente pense o que vem depois. Será que é uma nova tendência da direita na América, nos Estados Unidos e no Brasil? Ou no caso dos Estados Unidos, lá os republicanos, que são mais ou menos a direita, e os democratas seriam mais ou menos a esquerda. Então isso é muito bom de se analisar porque é uma boa forma de se ver a tendência política. E é também por isso que candidatos do centro tendem a não ganhar tanto espaço. Eles acabam sofrendo muito com os extremos e são esmagados no segundo turno. Eu não vou prever o futuro continua incerto, mas eu quero saber a opinião de vocês. O que você acha do futuro argentino com esse novo governo? Melhoria econômica ou continuará mais do mesmo? Deixa aqui nos comentários que eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês. O futuro continua extremamente incerto, mas eu vou continuar por aqui informando e ensinando vocês sobre economia, investimentos, finanças e um pouco de produtividade. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, te vejo no sábado às 14 horas e tchau!